Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. Hoje com o senador Carlos Viana, do PSD, e o deputado federal Tarcísio Mota, líder do PSOL na Câmara. Vamos ao primeiro tema, na verdade, o tema principal do debate de hoje. Uma reportagem do site Intercept Brasil revelou uma troca de áudios entre o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e o empresário Daniel Worcaro. Nessa conversa, Flávio negociava um repasse de 24 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de reais, para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente separou um trecho dessa conversa, vamos conferir. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Flávio Bolsonaro, vamos lembrar, confirmou as negociações com Daniel Worcaro, disse que os áudios mostram o filho procurando investimentos para fazer um filme sobre o próprio pai e pediu a criação da CPI do Banco Master. Debatedores aqui com a gente, deputado e senador, muito bem-vindos, boa noite. Separamos alguns pontos para debater sobre esse assunto hoje. Deputado Tarcísio Mota, queria começar com o senhor. Esse áudio de Flávio Bolsonaro com Worcaro abre espaço para uma terceira via? Vamos começar olhando para as eleições deste ano. Bem-vindo. Olha, muito obrigado, boa noite a todos aqueles que nos assistem aqui na CNN, boa noite ao senador Carlos Viana, obrigado aqui por esse espaço para o debate. Eu acho que tem um primeiro elemento que esse é um golpe fortíssimo nas pretensões eleitorais da família Bolsonaro, e especialmente do Flávio Bolsonaro. Aquilo tudo que nós dizíamos já de longa data, de que o caso do Banco Master revelava uma relação do clã Bolsonaro com um esquema de corrupção e de desvio de dinheiro e de corrupção no setor bancário, vai se revelar muito fortemente com esse áudio, onde ele chama o Daniel Worcaro de irmão, onde ele pede um financiamento de milhões de dólares para o filme do próprio pai e, portanto, o uso de uma pessoa acusada fortemente de corrupção para financiar um filme para promover, às vésperas da eleição, o Jair Bolsonaro. Então, o mesmo Flávio rachadinha de sempre, o Flávio com acusações de que não se explica como é que compra aquela mansão, o Flávio das ligações com a milícia, agora se mostra também o Flávio irmão de um banqueiro acusado de corrupção. Então, esse é o fato político de hoje. Isso abre margem para uma terceira via? Bom, no Brasil, recentemente, nas últimas eleições, as tentativas de uma terceira via num país muito polarizado não prosperaram. É fato, a essa altura do campeonato, que nós vamos precisar fazer deste debate um debate não só no campo do moralismo sobre a corrupção, mas inclusive de como é que a gente consegue construir estruturas para impedir que o Estado brasileiro continue permeável a todos esses esquemas de corrupção. É preciso que a gente tenha tranquilidade para dizer
Um banqueiro não pode enriquecer na casa dos bilhões desta forma e continuar interferindo no mundo da política. E o mundo da política não pode continuar andando de jatinho, tomando uísque, indo a festas regadas a dinheiro de um banqueiro interessado em esconder os títulos podres num esquema de pirâmide financeira que, ao fim e ao cabo, por exemplo, ameaça a vida dos aposentados de vários estados e municípios do país, como os aposentados do Rio de Janeiro. Isso tudo mostra para nós, portanto, que o debate não pode se resumir a um debate político-eleitoral. O governo Lula e a candidatura do Lula à reeleição sai fortalecida desse momento e a gente precisa que a CPI do Master seja instalada para que a gente dê responsabilidade àqueles que, na verdade, colocaram em risco o dinheiro dos servidores e estiveram nesse grande esquema de corrupção que hoje, né, pegou em cheio o Flávio Vorcaro, quer dizer, o Flávio Bolsonaro. Senador Carlos Viana, muito bem-vindo, boa noite. A gente vai debater com mais foco a questão da CPI do Master daqui a pouquinho. Antes, queria fazer essa mesma pergunta, puxando por eleições. Esse áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro abre espaço para uma terceira via nessa disputa pelo Planalto? Boa noite, Juliana, boa noite ao deputado, boa noite a todos que nos assistem. A meu ver, a questão da terceira via poderia surgir mais à frente. Eu entendo que a polarização hoje cansou os brasileiros. A direita, olha, a centro-direita, ela não é uma só, ela não está totalmente atrelada à família Bolsonaro. Há possibilidade de novos candidatos surgirem e, com um discurso, conquistarem esse brasileiro que não quer essa polarização. O que eu percebo desse áudio do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro é a confirmação daquilo que nós já tínhamos em parte lá na CPMI do INSS. Quando surgiu o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, de mais de 120 milhões de reais com o banco, nós já sabíamos ali, o Brasil todo ficou sabendo, que a corrupção chegou a um patamar gigante do país e que era preciso investigar. Nós precisamos dar respostas ao povo brasileiro, independentemente de quem esteja envolvido nessa história. Foi o trabalho que nós fizemos pelos aposentados na CPMI do INSS. Milhões de aposentados roubados que queriam explicações e nós fomos até onde foi possível, onde o sistema nos deixou investigar e que, infelizmente, não pudemos, pelo menos, prorrogar por mais 60 dias. Agora, nós precisamos trazer a CPMI do Banco Master. Eu concordo plenamente que nós temos que instaurar essa CPMI. Hoje, inclusive, entrei com um novo pedido, que nós temos novos fatos, novas denúncias. Eu espero que todos assinem, a começar pelo governo do PT, os outros partidos todos do governo, a direita, todos assinem, porque o Brasil precisa saber o que está acontecendo. São fatos graves que nós precisamos esclarecer e buscar soluções de como nós temos que proteger a Previdência, de bancos também que roubam com relação a juros que não são colocados, como nós temos que proteger o sistema público daqueles que, infelizmente, conseguem vencer todas as entidades e instituições que fazem parte desse controle que nós temos no Brasil. É hoje um dia em que a gente observa mais uma vez o quanto a corrupção, ela infelizmente está marcando a política e o comando em nosso país. Portanto, nós precisamos investigar essa história. Hoje, eu imaginava que áudios como esse fossem surgir lá no mês de agosto, na campanha, porque simplesmente era o momento do embate. A meu ver, áudios como esse surgiram hoje porque a rejeição ao presidente Lula é insustentável. Hoje, Lula não tem condições, na minha opinião, de continuar sendo candidato. Então, era preciso um áudio como esse, que apareceu no momento, justamente para tentar equilibrar os números eleitorais em nosso país. Vamos falar sobre CPI ou CPMI. A divulgação dessas conversas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro intensificou a pressão por investigações no Congresso sobre o Banco Master. Uma nova ofensiva que está mobilizando tanto parlamentares da oposição quanto integrantes da base governista. O PT passou a defender publicamente com mais força a abertura de uma CPI-CPMI sobre o caso. PSOL também. No Senado, o senador Carlos Viana está aqui com a gente hoje
participa dessa edição, protocolou um novo pedido de criação de CPMI, Comissão Parlamentar Mista, para investigar suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, influência política ligadas ao banco e até agora ao menos 4 iniciativas parecidas. Pedidos de investigação parlamentares já foram apresentados ou articulados em torno desse caso master, incluindo instalação de colegiados e compartilhamento de informações. Até agora, vamos lembrar, não houve sinalização da cúpula do Congresso, presidência da Câmara nem do Senado, para que esses trabalhos realmente comecem neste ano. Vamos voltar ao debate. Senador Carlos Viana, CPI ou CPMI do Master pode ser um fator decisivo na eleição presidencial? Olha, Juliana, uma CPMI é o melhor caminho, porque reúne senadores e reúne deputados, representantes de todos os partidos. Ela é independente na sua execução e na sua investigação do próprio presidente do Congresso Nacional. É bom nós lembrarmos que surgiu recentemente, nessa rejeição ao advogado-geral da União, o Jorge Messias, a informação de que se fez um acordo para que a CPMI do Banco Master não fosse levada à frente. Esse áudio de hoje mostra com muita clareza que nós não podemos aceitar nenhum tipo de acordo que impeça o povo brasileiro de saber o que aconteceu, independentemente de quem esteja envolvido, se ministro do Supremo, se político, senador, deputado, quem quer que seja. Esse trabalho nós começamos a fazer, e eu cito aqui mais uma vez, a CPMI do INSS. Pela primeira vez, nós colocamos a limpo para o povo brasileiro todo um esquema que roubou bilhões dos aposentados. E eu volto a dizer, só não foi à frente porque o sistema, todos aqueles envolvidos do alto escalão, do alto da pirâmide, trabalharam para que nós não conseguíssemos aprovar o relatório. Então, o que eu espero hoje, vejo com muito bons olhos que governo, oposição, todos queiram assinar e queiram forçar uma investigação dessa CPMI. O país tem direito de saber o que está acontecendo e, principalmente, nós precisamos encontrar medidas que impeçam que fatos como esse de bancos cheguem a essa alçada do poder em nosso país e influenciem da maneira que estão influenciando as decisões, seja na esquerda, seja na direita. É hora de nós nos levantarmos e dizermos claramente que nós não aceitamos. Eu me coloco aqui em nome de todos os milhões de aposentados, daqueles que tiveram o seu dinheiro roubado, na indignação de uma investigação que não pôde continuar e que nós tínhamos obrigação de entregar ao Brasil, toda ela passada a limpo. Agora é a vez do Banco Master. Nós colocarmos a investigação numa CPMI, independentemente se o presidente do Senado quer, se o presidente da Câmara quer ou não, nós temos a obrigação de dar respostas. O que eu espero é que essa polarização, que não é boa para o país, é uma polarização que nos impede de discutir em profundidade as investigações, nos impede de buscar soluções que melhorem o dia a dia do nosso país, a governança, que essa polarização seja pelo menos deixada de lado por um período para que a gente cumpra com o nosso papel. Deputado Tarcísio Mota, concorda ou não com o senador Carlos Viana? CPI ou CPMI do Master pode ser um fator decisivo nessa eleição, principalmente na eleição presidencial? Eu acho que é muito importante que a gente instale uma CPMI. Há, inclusive, o pedido de CPMI das deputadas Fernanda Melchiona e Heloísa Helena, da minha bancada. Eu sou líder da bancada da Federação Pessoal Rede. Elas protocolaram, conseguiram as assinaturas. E a gente, portanto, tem uma CPMI de alguém que não está diretamente envolvido, porque essa é uma questão fundamental. E eu sei que o senador concorda comigo nesse ponto. É preciso que a CPMI tenha autonomia para investigar. Ela não pode estar controlada de forma a esconder, doar quem doer as investigações das relações políticas com o esquema de corrupção do Banco Master. Agora, é claro que à medida em que a investigação se aprofunda, ela terá um impacto nas eleições. O que nós estamos vendo agora com esse áudio do Flávio Bolsonaro é o desmonte de uma das principais candidaturas que estavam colocadas para as eleições presidenciais, né? É importante que a gente perceba, e o senador Viana estava apresentando isso aqui para a gente,
de que eu discordo dele nesse ponto, de que o problema não é a polarização, é a falta de um projeto para o país. Nós temos um projeto para o país que hoje está governando nos últimos 4 anos, que é o projeto do presidente Lula. Estamos debatendo o fim da escala 6x1, estamos debatendo tarifa zero, estamos debatendo uma progressividade dos impostos, nós temos a retomada do Bolsa Família, nós temos os 100 campi de institutos federais, há um projeto de país. E esse projeto se coloca para as eleições, se coloca a crítica das eleições, no debate de ideias e de política que precisa ser feito. Agora, qual é o projeto político que hoje a direita apresenta para o país? O projeto em torno da família Bolsonaro está desmoronando, porque, inclusive, ele é isso que eu acabei de falar, um projeto em torno de uma família que não abre margem para nada além dela, ou seja, é o Jair Bolsonaro, condenado e preso, e aí é o filho, e agora em círculos bolsonaristas já falam em substituir o Flávio pela Michele Bolsonaro. Isso é muito ruim para o país, esta família absolutamente personalista, autoritária, que impede que a gente faça o debate. Eu quero fazer o debate nessa eleição defendendo o governo Lula, defendendo os projetos para o governo Lula. E aí aquilo que vier da CPMI e do Banco Master precisa ser utilizado. Qual é o único problema? E assim eu concluo esse meu raciocínio. Nós temos tido uma sequência de escândalos de corrupção. Isso leva parte da população a entender que a política é só corrupção. E aí o eleitor muitas vezes diz: eu não vou ficar escolhendo entre corrupto A e corrupto B, acabo escolhendo aquele que está mais perto do meu voto, aquele que compra o meu voto. Isso é ruim para o país. É preciso que a gente faça, encontre caminhos de enfrentar estruturalmente a corrupção e recupere junto à população a credibilidade das instituições do Estado Democrático de Direito. Sejam eles, o Congresso Nacional, seja o próprio Poder Executivo ou o Poder Judiciário. Esses elementos são fundamentais nessa eleição de 2026, sem os Bolsonaro atrapalhando esse nosso debate importante.